Olá pessoal, vamos aqui dando sequência ao nosso projeto do CADA 2018, né? E esse é o último tema que eu tenho para abordar com vocês em relação à endodontia, é o trauma dentário, né? O traumatismo dentário. A gente sabe que durante o trauma, quando ocorre um trauma, há uma quebra da continuidade do tecido, há uma descontinuidade do tecido, né? E com o tempo ele pode se regenerar ou ele pode haver um reparo restabelecendo essa continuidade do tecido. O traumatismo dentário é um tema muito amplo, né? E eu procurei aqui condensar para vocês o que mais é cobrado no CADA, tá? São eu abordei as coisas que mais o CADA aborda, ok? Vamos lá, vamos começar falando da incidência. A incidência do traumatismo, né, ele ocorre mais em meninos, né, entre 8 e 14 anos e crianças menores de 3 anos. É onde a maior incidência de trauma de dentes, né? E os dentes mais acometidos são os dentes anteriores. Normalmente quando a criança cai, aqueles traumas de face, queda da própria altura, queda da bicicleta, brigou com o coleguinha deu uma colherada no dente, deu uma colherada na cara. Normalmente, os dentes anteriores são os mais acometidos. Até porque os dentes posteriores vai ter queira ou não, a proteção da bochecha, né? A musculatura da bochecha vai acabar protegendo de um trauma mais forte em dentes posteriores, tá? Fatores predisponentes: o overjet e insuficiência de selamento labial. O overjet, o dente projetado, o dente anterior projetado, ele está mais suscetível ao trauma, né? Assim como a insuficiência do selamento labial. Queira ou não queira, o lábio, quando você tem o lábio fechado, ele acaba protegendo, acaba amortecendo o trauma, né? Prevenindo maiores problemas na dentição. Quando você tem uma insuficiência de selamento labial, você expõe mais o dente, então ele está mais exposto ao trauma, mais suscetível ao trauma, tá? E como eu falei, a etiologia, quedas, colisões automobilísticas, outros tipos de colisões, agressões físicas, acidentes com bicicleta, ocorre muito, os esportes, vira e mexe a gente vê na televisão casos de avulsão em atletas, por exemplo, né? Há pouco tempo teve aí no jogo de futebol, o rapaz perdeu 2 dentes, tomou uma cotovelada, perdeu 2 dentes, né? Acidentes automobilísticos e ataques epiléticos. Pessoas que sofrem de epilepsia podem ter traumas dentários. É comum, é rotineiro isso acontecer. E como se dá esse trauma? Ele pode se dar de forma direta, né? Por exemplo, a região anterior, o dente ele sofre diretamente o trauma, ou ele pode se dar de forma indireta, quando, por exemplo, você toma um golpe no seu queixo e você acaba fechando a boca com uma velocidade, com uma violência que pode causar trauma, não só nos dentes, mas também na região de côndilo, né? Na região da articulação. E esse tipo de trauma ele favorece as fraturas coronorradiculares em pré-molares e molares. Você tem um fechamento abrupto, você toma uma pancada na região do queixo, você fecha com violência, você acaba forçando a sua mordedura, a sua mordida, e levando a trauma coronorradicular, pré-molares e molares, podendo levar fraturas de côndilo e também lesões em língua, em alguns casos, né? Bem, qual é a abordagem inicial, né? O que deve ser feito quando um paciente chega com trauma? Isso aqui é em âmbito geral, não estou especificando ainda os tipos de trauma. Inicialmente, você tem que lavar o rosto e a área lesionada. Você tem que lavar essa região para você minimizar, limpar possíveis sujeiras que possam estar ali, terra
e outras vidro, alguma coisa do tipo, né, devido ao trauma, e minimizar a chance de infecção daquela região, tá? Anamnese, você tem que fazer uma... Limpou o rosto do paciente, limpou a lesão está visível, o sangramento já está contido, você faz uma anamnese, perguntando ao paciente como ocorreu aquele trauma. Isso é importante saber como ocorreu o trauma. Se foi um soco que ele tomou, se ele caiu, se ele caiu, como foi essa queda, se ele tomou um soco, como foi esse soco, se foi um soco direto, se foi um soco de baixo para cima, né? É importante a gente saber para a gente já começar a pensar numa abordagem do que pode ter ocorrido, né? Onde foi, é importante a gente saber na anamnese, onde foi que ocorreu, se foi numa sala com um chão de piso, ou se foi num terreno cheio de terra. Isso modifica também a nossa abordagem, né? Num chão numa sala, por exemplo, de casa, que é piso, presume-se que é um ambiente mais limpo, um ambiente menos contaminado do que, por exemplo, um cara que cai num chão de terra batida, onde acaba sujando toda a lesão, né, com terra. Então a abordagem já é uma abordagem diferente, né? Quando ocorreu o trauma. Importante saber quando ocorreu o trauma também, porque eu, por exemplo, já tive experiência de o garoto procurou o serviço de emergência de madrugada. O trauma, ele tinha brigado na festa que ele estava, ele procurou o serviço de emergência e não encontrou o dente. Aí eu expliquei para ele o que seria feito, expliquei que se ele tivesse encontrado o dente iria ser melhor e tal, e pedi para ele me procurar na terça-feira num outro serviço onde era voltado só para trauma. O caso dele está até aqui na aula, mais na frente. Onde era voltado só para trauma. E aí, no sábado à noite, ele não tinha levado o dente, mas na terça ele tinha levado. Ele falou que voltou, depois que foi atendido na emergência, voltou no local, encontrou o dente, levou o dente na terça-feira. E aí, na terça-feira, a gente teve que fazer uma outra abordagem naquele caso, reimplantamos o dente e conseguimos o sucesso, né? Então é importante a gente saber quando foi, porque às vezes o trauma não está recente, às vezes o paciente já passou por outro profissional e te procurou depois, entendeu? Então é importante saber. Importante saber se o trauma provocou inconsciência na vítima, né? Se provocou perda de memória, inconsciência, amnésia, porque aí a gente já pode associar isso a um trauma no sistema nervoso central, né? E aí a gente tem que dar preferência de atendimento a um médico neurologista para fazer todas as avaliações até que libere para que a gente possa tomar as nossas medidas e fazer as nossas abordagens, tá ok? Feita a anamnese, né? Fizemos o atendimento inicial, lavamos meia lesão, estancamos o sangramento, fizemos a anamnese, agora vamos fazer o exame clínico. O exame clínico, muitas pessoas utilizam o teste de sensibilidade para saber se aquele dente foi acometido, se está vivo, se não está, se tem alguma outra, se já sofreu necrose, se não. Só que a literatura determina que a reação ao frio e ao calor ela é inconclusiva em dentes que sofreram trauma. A gente passa a lembrar das nossas aulas lá em que eu falei das fibras, dos tipos de fibras. E a gente sabe que a fibra A delta, ela se desorganiza com facilidade. Então, quando ela toma pancada, vem um trauma, ela se desorganiza. Quando você vai fazer o teste a frio, o dente não responde,
mas pode ser um falso positivo, um falso negativo, né? O dente não respondeu, mas aquele dente pode estar vivo, só as fibras ainda estão desorganizadas. Normalmente a literatura descreve que demora umas 3 semanas para ela, no mínimo, para ela se reorganizar e o teste ser refeito para ver se tem resposta ou não. Então, a reação ao frio, ao calor, não é nada conclusiva, tá? Ela é inconclusiva. Temos que fazer também exames radiográficos. Recomenda-se, preconiza-se um exame oclusal e 3 periapicais, utilizando o método de Clark, né? Você vai fazer o ortorradial, mésio, disto, para fazer uma avaliação completa em diferentes angulações. Em fraturas radiculares, se você desconfia que há uma fratura radicular, você pode também modificar a angulação vertical. Você pode fazer uma tomada normal, uma tomada encurtada e uma tomada alongada. E a radiografia pode ser usada também para detectar corpos estranhos em tecidos moles. Muitas vezes, durante o trauma, durante a pancada, por exemplo, um acidente automobilístico, pode voar pedaços de vidro em lábio, por exemplo, na região do trauma, né? O paciente bate, a vítima bate de cara no vidro, quebra o vidro, então pode ter fragmentos de vidro em tecido mole e outros tipos em outros tipos de lesões, outros tipos de fragmentos, outros tipos de corpos estranhos. Para isso, a gente pode fazer um filme, pegar o filme, botar entre o tecido mole e a arcada dentária, diminuir o tempo de exposição e ver se tem alguma coisa dentro do tecido ou não, tá? A radiografia não vai determinar o que está lá dentro, ela vai determinar se tem ou se não tem, tá bom? Bem, vamos para a classificação das fraturas. A OMS classifica as fraturas dentárias desta forma, né? Fratura de esmalte, quando você tem a perda de tecido dental a nível de esmalte, somente perdeu o esmalte. Fratura de coroa sem exposição pulpar, quando você tem uma fratura em que você tem a perda de tecido dental restrita a esmalte e dentina, mas não houve exposição pulpar. Fratura de coroa com exposição pulpar é quando você tem a fratura com perda de tecido dental envolvendo esmalte e dentina com a exposição da polpa. Fratura corono-radicular, quando você tem a fratura que se estende da coroa à raiz, e aí você vai ter perda de tecido restrita a esmalte, dentina e cemento. E a fratura radicular, quando você tem a fratura lá na raiz, né? Você vai ter o esmalte e o cemento fraturados, tá? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Aqui eu botei esse quadrinho para ilustrar, serve até como um resumo desse tópico. Uma fratura de esmalte, fratura de coroa sem exposição radicular. Fratura de esmalte envolve só esmalte, a fratura de coroa sem exposição radicular já envolve esmalte, dentina, com exposição, esmalte, dentina com exposição, né? A fratura corono-radicular, ela vai variar o seu tamanho, vai variar a sua abrangência, ela pode não envolver a polpa, ou pode envolver a polpa, e a fratura radicular, ok? Fratura de esmalte. Você tem a fratura de esmalte, qual o tratamento que você faz, né? O que você tem que ficar alerta? A fratura de esmalte não vai gerar nenhum problema do paciente em relação à dor, né? O maior problema desse tipo de fratura vai ser estético mesmo. Então, você pode fazer tratamentos conservadores, um desgaste seletivo, regularizando aquela região que foi fraturada, ou a restauração com resina composta, restabelecendo a estética do paciente. Não tem acometimento pulpar,
não vai ter nenhuma inflamação pulpar, né? Só está restrita mesmo a esmalte. É a fratura mais light, mais leve que pode ocorrer em um dente. No impacto grande, é raro ocorrer somente a fratura de esmalte. Normalmente, vai ocorrer a fratura de esmalte e dentina, podendo ou não haver a exposição pulpar. Mas, em alguns casos, ocorre. Ok? E pequenos traumas levam à fratura de esmalte. Fratura coronária sem a exposição pulpar. A fratura coronária sem exposição pulpar, você vai ter a perda de tecido dentário restrito a esmalte e a dentina. Vai haver exposição dos túbulos dentinários. Você perdeu o esmalte, perdeu parte da dentina, tem exposição dos túbulos dentinários. Esses túbulos, eles têm que ser selados de alguma forma. Eles não podem ficar expostos ao meio oral, porque mais cedo ou mais tarde vai levar a alteração pulpar. Tá? Normalmente já ocorre uma pequena sensibilidade do paciente, principalmente aquela dor momentânea, aquela dor aguda estimulada por algum estímulo, né? Redundante falando estimulada por algum estímulo, né? Aquela dor estimulada por alguma coisa. Podemos chegar no caso de uma pulpite, uma inflamação pulpar, uma pulpite irreversível, que você removendo a causa, ou seja, você selando aqueles túbulos expostos, você volta à normalidade do dente. Quando essa fratura ocorre mais profundamente, pior será essa pulpite, né? Quanto mais profunda for essa fratura, mais próxima à polpa, maior a inflamação pulpar. Essa inflamação fica localizada na polpa, óbvio, e a polpa, em seu mecanismo de defesa, vai começar a produzir dentina reparadora, né? Aquela dentina terciária, para isolar aquela fonte de agressão. Se for exposto por muito período, a gente não tomar nenhuma providência, não selar, não restaurar esse dente, pode levar ao caso de necrose também. Mas é muito difícil, porque quando ocorre esse tipo de fratura, como eu falei, o paciente sente aquele incômodo provocado, então ele procura o dentista. Meu dente está doendo, eu quebrei e ele está... Eu bebo água gelada, ele dói, dá aquela dor, tal. Então é só a gente fazer o tratamento da pulpite reversível que a gente já viu, remoção da causa, né? Faz um selamento ali naquela região, eu vou falar aqui para vocês, faz um forramento, né? Uma proteção do complexo dentino pulpar e faz a restauração de resina que você resolve esse problema. Como eu disse, o complexo dentino pulpar ele deve ser protegido. Você pode usar o hidróxido de cálcio ou o CIV. Isso aqui é interessante falar de colar de fragmento, que se o paciente levar o pedaço de fragmento do dente quebrado, se ele encontrou o pedaço de fragmento do dente quebrado e ele se adapta perfeitamente na linha de fratura, você pode fazer a colagem de fragmento também, tá? Não necessariamente você precisa restaurar com resina composta. Você pode fazer essa colagem de fragmento que fica tudo ok, restabelecendo a estética do paciente. Mas o importante mesmo é você proteger o complexo dentino pulpar para evitar dor ao paciente e desconforto ao paciente. O prognóstico é bastante favorável desses dentes. Em dentes tecidos que sofrem fratura coronária sem exposição pulpar, não requer tratamento. Você não faz nenhum tipo de tratamento nos dentes tecidos. No máximo você vai desgastar margens agudas, né, que podem ficar lacerando, principalmente criança que fica mordiscando e pode ferir lábios, língua, bochecha, dependendo da região, né? Então você
faz esse desgaste, faz esse arredondamento e você pode selar também esses túbulos, se houver sensibilidade. Se a criança reclamar de dor, você pode passar um verniz, passar um fluido, sensibilizar aquela região ali, tá bom? E por último, a resina. Fratura com exposição pulpar. O objetivo quando ocorre a fratura com exposição pulpar, fratura coronária com exposição pulpar ou fratura corono-radicular com exposição pulpar, o nosso maior objetivo é preservar a polpa vital, a polpa que ainda não está inflamada. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de tratamento conservador da polpa, através de um capeamento pulpado, uma pulpotomia. A gente já viu na aula de tratamento conservador da polpa como isso deve ser feito, né? Normalmente, nesses casos, principalmente quando é só a coroa ou pequena exposição pulpar, é recomendado o capeamento pulpar. Tá? Se você tem uma maior exposição pulpar, pulpotomia. Agora, se você tem uma fratura mais oblíqua, que vai mais lá embaixo, você tem uma grande exposição pulpar, com uma contaminação, uma cárie associada, aquele dente pode acontecer, aí não tem jeito, a gente parte para a pulpectomia, tratamento convencional, tratamento de canal, tá? Observar sempre o estágio de desenvolvimento radicular, isso é importante. É importante porque vai ajudar a determinar o tipo de tratamento que a gente vai ser feito. Se a raiz não estiver completamente formada, a gente vai ter que induzir a complementação dela, né? Ou por apsificação ou apsigênese, a gente vai analisar os estágios daquele dente para escolher o tratamento que a gente vai utilizar. A gravidade do trauma periodontal também é importante. A gente avaliar se houve deslocamento dentário, se houve um trauma nos tecidos de suporte. Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre os traumas de tecido de suporte. Trauma, luxação concomitante, tá bom? O material utilizado, a gente já viu na aula de tratamento conservador da polpa, é o hidróxido de cálcio. Pode ser usado também o MTA, mas o mais utilizado é o hidróxido de cálcio. Como eu disse, o capeamento a gente vai fazer com pequenas exposições, dentro de 24 horas. É recomendado fazer o capeamento quando você tiver pequenas exposições e o tempo tiver no máximo 24 horas. Se o tempo decorrido do trauma for maior do que 24 horas ou o trauma for maior, né, tiver uma exposição pulpar maior, a gente parte para a pulpotomia, remove, deixa o coto pulpar, faz a técnica pulpotomia. Pode ser a pulpotomia parcial ou a cervical, tá? E se você tem uma grande exposição pulpar e uma contaminação, a gente vai fazer a pulpectomia. Observar a questão do estágio de formação radicular, que a gente só vai fazer a pulpectomia se a risogênese já estiver completa. Porque se não tiver, mesmo com grande exposição pulpar, a gente vai sempre tentar preservar o coto pulpar para que termine a formação apical. Ok? Senão a gente vai ter que fazer a apsificação e aí demora e tal. Então a gente vai sempre tentar preservar ali para que a gente consiga essa formação, esse término de formação radicular. Cicatrização pulpar, né? Histopatologicamente, que a gente vê, clinicamente a gente não vai influenciar muito. Clinicamente, a gente vai ter que avaliar, saber se obteve sucesso, através da ausência de sintomas, tá? Nenhuma alteração patológica intra ou extraradicular, nenhuma alteração, nenhuma sintomatologia, nenhum sinal intra ou extraradicular de patologia. Continuação do desenvolvimento radicular
se o dente não tiver sido totalmente formado, risogênese incompleta, se ela estiver fechando, se ela estiver continuando a se fechar, é sinal de sucesso, né? Uma barreira de tecido dura formada e o dente apresenta sensibilidade a estímulos térmicos. O acompanhamento é longo. Normalmente, em casos de trauma, o acompanhamento leva alguns anos. Nesse caso, o acompanhamento é por 3 anos. Em dentes descidos, normalmente é recomendada a extração. Por diversos motivos, né? Tratar uma criança é um tratamento sensível, né? É um tratamento sensível, que requer toda a concentração, requer todo o preparo, toda a calma, toda expertise, para que você consiga o sucesso. Para você tratar uma criança aí é mais difícil, a criança não vai ficar quieta, a chance de você ter o sucesso é menor. E o dente é descido, então aconteceu, a extração é o que mais ocorre. Tá bom? Fratura coronorradicular, o diagnóstico é difícil. Pode ou não envolver a polpa. O diagnóstico é um pouco mais difícil, tá? Desse tipo de fratura, porque você muitas vezes não vê até onde vai o traço de fratura, se chega à raiz ou não, se contém cemento ou não, tá? Elas podem ser oblíquas ou verticais. Oblíquas ou verticais. Dependendo da extensão delas, leva à perda dentária. Clinicamente, o paciente queixa-se de dor, principalmente a mastigação, porque a mastigação promove o afastamento dos fragmentos, a exposição da polpa. Deslocou o fragmento, pressionou a polpa, o paciente sente dor. E o raio-x é de difícil visualização, você não consegue ver uma fratura vertical no raio-x. Normalmente, os feixes de raio-x, eles entram paralelamente à linha de fratura, entram perpendicular à linha de fratura, você não vê. Tá? Você vai ter sobreposição, você não vê. Você veria se eles entrassem paralelo à linha de fratura, você ia ver o traço de fratura, mas numa fratura vertical é difícil. E como eu disse, dependendo da extensão dessa fratura, né, vai levar à perda dentária. Bem, o tratamento, você vai remover o fragmento coronário e fazer uma restauração supragengival. O tratamento, ele vai depender da extensão da fratura. Se for só na região supragengival, né, se você tem só pegando o comecinho da raiz, você pode remover o fragmento coronário e fazer a restauração, desde que fique supragengival, não invada o espaço biológico, tá? A remoção do fragmento posterior, gengivectomia ou osteotomia. Se você tem a extensão maior, da linha de fratura já invadindo espaço biológico, a gente vai ter que fazer um aumento de coroa clínica para poder fazer a restauração. Gengivectomia, osteotomia. Se é mais profunda ainda essa linha de fratura, se for mais profunda, uma fratura oblíqua, por exemplo, bem profunda, a gente vai avaliar se faz a extrusão dentária, se aproveita aquele dente, se tem como aproveitar aquele dente, ou se indica a extração daquele elemento, se condena aquele dente. Você vai remover o traço de fratura e aí você vai ver se vale a pena fazer a extrusão cirúrgica, né, com uso de fósforo, ou ortodôntica, se vale a pena ainda aproveitar aquele dente, tá bom? A fratura radicular. Na fratura radicular, normalmente apenas a parte coronária, né, que tem movimento, que é deslocada. A polpa que fica no ápice, ela mantém a sua circulação, ela mantém a sua integridade. A necrose total ela é rara. Normalmente, quando você tem uma fratura coronária, você pode ter o rompimento da polpa na linha de fratura.
pode ocorrer uma necrose da linha de fratura para cima, para a coroa do dente, para a câmara pulpar. Dali para baixo, o suprimento sanguíneo continua normal, a polpa continua íntegra. Necrose é rara quando ocorre normalmente no terço coronário, foi o que eu acabei de falar. Da linha de fratura para cima, pode ocorrer necrose por rompimento de vasos. Mas da linha de fratura para baixo, o suprimento sanguíneo continua normal, o dente continua vital. E aí, se você tem essa necrose, né, da linha de fratura para cima, você vai ter alteração de cor da coroa. Tá? E pode ter uma sensibilidade pulpar. Esse fragmento, esse deslocamento de fragmentos pode ficar pressionando a polpa remanescente que ainda está vital e gerar um incômodo. No raio-x, a gente pode observar um alargamento progressivo do ligamento periodontal, seguindo de alterações patológicas do osso. Ok? O tratamento, normalmente, a terapia endodôntica do terço coronário é feita ou de ambos os fragmentos. Ou você trata tanto a parte coronária quanto a parte apical. Hoje em dia, de muitos estudos, e a IADT, não sei se vocês conhecem, né, a Associação Internacional de Trauma Dental, ela preconiza só o tratamento da parte coronária, é a endodontia minimamente invasiva. Eles deixam a parte apical, recomendam deixar a parte apical, o organismo tomando conta dali, sem intervenção. A polpa vai estar viva, pode ser que forme ali um reparo dentário, já alguns estudos demonstram isso, mas isso aqui eu estou falando para vocês, provavelmente não vai cair na prova, é só de curiosidade mesmo, tá? Mas para a literatura, em termos de prova, é isso daqui, terapia endodôntica do terço coronário ou de ambos os fragmentos, que se não forem bem-sucedidos, levam a exodontia, tá bom? O trauma é um tema bem legal de ser estudado, e está sempre mudando, novos guidelines estão sendo divulgados, novos protocolos estão sendo feitos e é muito legal. Eu já participei de alguns congressos de trauma e cada um leva a sua vivência clínica e você vê uns casos bem bacanas mesmo. E a moda agora é a endodontia minimamente invasiva. O dente sofreu trauma, você não faz nada, espera o organismo reagir àquele trauma e vai acompanhando, né? É bem legal mesmo. Mas vamos lá, voltando para a nossa aula aqui. As observações radiográficas, alterações perirradiculares, largura do lumen pulpar, a separação dos fragmentos e a observação clínica da vitalidade do fragmento apical, que vai determinar, esses fatores que vão determinar se a gente vai tratar só o terço coronário ou vai tratar ambos os fragmentos, tá bom? A endo do terço coronário indicada quando não tem alteração perirradicular, quando tem sangramento ou sensibilidade à sondagem no local da fratura, que isso vai indicar que há polpa vital no terço apical, e pode ser usado o hidróxido de cálcio para formar uma barreira antes da obturação, para que você não extravase a guta, o material obturador, para a parte vital da polpa, para aquele terço apical vital, tá bom? E ambos os terços, quando a polpa está toda necrosada, né? Mas aí o tratamento é difícil, porque tem... Você conseguir fazer uma obturação, uma instrumentação, com irrigação adequada, sem que você extravase na linha de fratura, principalmente quando o fragmento está muito deslocado, é complicado. Então torna esse tratamento difícil. Evitar a sobreobturação, extravasamento de material é complicado. O prognóstico já não é tão bom, o prognóstico já é
ruim. Se a cicatrização ficar sem espaço vazio entre eles, terá melhor prognóstico. Então, se não ficar um espaço vazio entre os fragmentos, o prognóstico é melhor, né? Mais adequado. Uma outra modalidade que pode ser feita é a endo do terço coronário e a remoção cirúrgica do terço apical, que é indicada quando o fragmento apical não está acessível. O prognóstico é ruim também, porque você vai fazer a endo do terço coronário e remoção cirúrgica do terço apical, você vai ter que fazer uma cirurgia, no caso, uma cirurgia aos moldes de uma cirurgia periapical, né? E é complicado, levando a um prognóstico ruim. Dente descido, recomenda-se a exodontia, fragmento apical será reabsorvido. Você remove a fragmento coronário e sepulta o fragmento apical, que ele vai ser reabsorvido.